Hoje vamos falar sobre a bomba atômica. O ano era 1938. Hitler invade a Áustria e a Alemanha nazista começa a flexionar seus músculos militares. Ainda neste mesmo ano, os cientistas alemães descobrem a fissão dos núcleos de urânio, levando o país um passo mais próximo da bomba atômica e colocando o mundo na era nuclear. Mas espera que, antes da história, eu vou explicar para vocês como funciona essa tal bomba nuclear. O processo para detonar uma bomba desse tipo pode se dar basicamente de duas formas: a fissão e a fusão nucleares. Fissão nuclear é a quebra do núcleo de um átomo instável. Átomos instáveis normalmente são encontrados em elementos de massa elevada, como o urânio-235, o isótopo do urânio-238. O átomo desse elemento é bombardeado com nêutrons, o que torna o seu núcleo ainda mais instável e assim o divide em dois núcleos menores, o que gera a liberação de nêutrons e grande quantidade de energia. Isso faz com que esse processo se torne uma reação em cadeia, já que os novos nêutrons irão colidir novamente com os átomos de urânio e assim sucessivamente. A fusão nuclear é o processo de colidir propositalmente dois átomos mais leves na intenção de formar um átomo mais pesado, ocorrendo então uma grande liberação de energia e um nêutron livre. Dois átomos jamais irão colidir naturalmente porque os seus campos eletromagnéticos se repelem. Apenas um ambiente de pressão e temperatura altíssimas consegue fazer com que elétrons se dispersem do núcleo, possibilitando então a colisão. Este processo só ocorre naturalmente em estrelas como o Sol. Estudando essas reações em fusões dentro do Sol que foi criado um método de síntese de hélio, dando origem ao que chamamos de bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é caracterizada pela colisão de núcleos de hidrogênio, onde esses núcleos se unem e geram então uma partícula de hélio. Essa fusão gera a liberação de um nêutron e uma gigantesca quantidade de energia, gerando também uma reação em cadeia. Mas para todo esse processo acontecer, é preciso uma grande quantidade de energia, chegando a ser necessário a explosão de uma bomba atômica como estopim. Bom, agora que explicamos o mecanismo da bomba, vamos voltar à história. Como eu dizia no início, cientistas alemães descobriram a fissão do átomo de urânio. Essa notícia se espalhou pelo mundo junto com o medo de que os nazistas pudessem produzir armas de grande potencial bélico. Então, no fim do ano de 1939, o físico húngaro Leo Szilard começou a debater o assunto na comunidade de físicos e assim acabou convencendo Albert Einstein a escrever uma carta para o então presidente dos Estados Unidos, mostrando sua preocupação e explicando a urgência do trabalho sobre a fissão do urânio. Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos no período, era um homem de ação e respondeu rapidamente, criando então um comitê de conselho sobre o urânio. Iniciava-se assim o Projeto Manhattan para pesquisa e criação das primeiras armas nucleares. Também conhecido como Distrito Manhattan, o projeto se iniciou em 1940 e foi até 1946. O comando da operação foi dado ao Major-General do Exército Leslie Groves, e sua pesquisa científica foi chefiada pelo físico J. Robert Oppenheimer. No total, o programa empregou cerca de 130 mil pessoas e custou cerca de 2 bilhões de dólares, o que daria uns 26 bilhões de dólares hoje em dia. O projeto ocorreu em total sigilo e até mesmo muitas das pessoas envolvidas não sabiam exatamente no que estavam trabalhando, só sabiam que era um programa voltado ao esforço de guerra. A pesquisa e a produção ocorreram em mais de 30 locais em todos os Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Entre essas instalações vamos destacar 3. O Laboratório de Los Alamos, no Novo México, destinado à pesquisa do design da bomba, chefiado por Oppenheimer e rodeado por grandes estrelas da ciência na época. De Los Alamos veio o desenho da bomba e a resolução de muitos dos problemas teóricos. Na cidade de Oak Ridge, no estado do Tennessee, foi criado um grande complexo industrial para a separação do urânio-235 do urânio-238. Indústrias que também foram construídas no complexo de Richland, no estado de Washington, para a produção do plutônio. A primeira bomba atômica foi construída em Los Alamos e ficou conhecida como Trinity, uma bomba de fissão de urânio com potência de 21 quilotons.
foi detonada em um teste no dia 16 de julho de 1935, no deserto do Novo México. A bola de fogo gerada pela explosão criou uma cratera de cerca de meio quilômetro, transformando a areia do deserto num vidro esverdeado que 50 anos depois ainda apresentava traços de radiação. A intensidade da luz gerada foi suficiente para causar cegueira temporária em um observador a cerca de 10 quilômetros de distância. É importante lembrar que, por ser uma reação em cadeia, toda explosão atômica tem uma possibilidade teórica de incendiar a atmosfera e devastar toda a vida na Terra. Do projeto ainda saíram duas outras bombas, conhecidas como Little Boy e Fat Man, que seriam posteriormente lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. No dia 8 de maio de 1945, os alemães se renderam às forças aliadas, terminando assim a guerra na Europa. Fontes sob o comando do general Groves concluíram que a Alemanha não havia desenvolvido uma bomba. Entretanto, a guerra continuava no Pacífico. Nesse cenário, Harry Truman, presidente que tinha acabado de assumir após a morte de Roosevelt e que não sabia nada sobre a concepção da bomba, foi rapidamente informado sobre o assunto e questionado sobre o uso dessa nova arma para colocar um fim ao conflito. Em meio à pressão, encabeçados por Oppenheimer, os cientistas envolvidos no projeto Manhattan escreveram uma petição pedindo que a bomba fosse detonada em uma área deserta, apenas para mostrar o poder bélico do país. Mas graças ao general Groves, essa petição foi engavetada e nunca chegou às mãos do presidente. Truman foi colocado contra a parede com o argumento de que, no seu impeachment, ele teria que explicar ao povo o porquê de ter uma arma que poderia vencer a guerra e não a usou. Às 8h15 da manhã de 6 de agosto de 1945, um avião B-29 jogou a bomba Little Boy sobre Hiroshima. A bomba foi detonada a cerca de 800 pés de altura sobre a cidade para que o solo não absorvesse o impacto. Pessoas no local relatam ter visto um clarão muito forte seguido de um grande estrondo. Entre 70 e 80 mil pessoas morreram com a explosão e os incêndios que a bomba causou. Outras 70 mil pessoas ficaram feridas e outras tantas morreram por conta dos efeitos a longo prazo da radiação. Assim que a onda de choque passou, uma chuva negra feita das cinzas dos corpos e poeira das construções vaporizadas pelo impacto caiu sobre a cidade. As sombras de várias pessoas ficaram impressas nas paredes da cidade, pois a pessoa tapou a luz da explosão por 1 milésimo de segundo, suficiente para tornar a parede atrás de si mais escura sob sua silhueta. Cerca de 69% das construções da cidade foram destruídas. Após a explosão em Hiroshima, o presidente americano mandou um recado às autoridades japonesas. Se eles não aceitam os nossos termos, podem esperar uma chuva de ruína vinda do ar como nunca antes vista nessa terra. Mesmo após a destruição vista em Hiroshima, o alto comando japonês decidiu pagar para ver, acreditando que o adversário não teria outra bomba dessa magnitude. Então, no dia 9 de agosto de 1945, uma bomba de plutônio, conhecida como Fat Man, foi lançada sobre Nagasaki, matando cerca de 42 mil pessoas e ferindo outras 40 mil. Foi então que o povo japonês ouviu pela primeira vez a voz de um imperador, formalizando então a sua rendição perante aos Estados Unidos. 11 meses após as explosões de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos começaram uma série de testes nucleares no atol do Bikini. Testes esses que se estenderam de 1945 até 1962 em várias ilhas do Pacífico, onde oficialmente foram detonadas cerca de 331 bombas nucleares. Em 1949, os russos colocaram as mãos em informações privilegiadas, vendidas a eles por cientistas envolvidos no projeto Manhattan, mas que tinham ligações com o Partido Comunista. Durante a década de 1950, começou uma corrida entre as nações pelo aperfeiçoamento das armas nucleares, nascendo assim a bomba de hidrogênio, uma bomba muito mais poderosa do que qualquer arma criada antes. Foram os russos que realizaram o maior teste de bomba nuclear já feito sobre a superfície da Terra, o teste da Tsar Bomb, uma bomba de fusão de 50 megatons feita a partir do design de uma bomba que comportaria até 100 megatons. E foi assim que a Guerra Fria e o medo de um conflito nuclear começou e se estendeu por tantos anos. Durante a década de 60, 100 países endossaram um tratado de banimento parcial de testes nucleares, para terminar com a ameaça de poluição radioativa de testes atmosféricos. Entretanto, um ano depois, foram os chineses que quebraram o acordo e detonaram o primeiro protótipo de uma bomba atômica.